Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nosso bom Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3. Nós iremos estudar este capítulo. Talvez hoje à noite, eu não sei o tempo. Na realidade, vamos falar justamente sobre isso, sobre o tempo. Vamos tentar administrá-lo, mas sempre submissos à vontade de Deus. Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer-se, tempo de guerra e tempo de paz. Queridos, o livro de Eclesiastes é um livro admirado, é um livro muito querido, escolhido, amado por muitos. No entanto, ele também é preterido por outros, na realidade por alguns, justamente pela sua complexidade. Não é fácil ler o livro de Eclesiastes na sua íntegra e entender e compreender essas verdades aqui retratadas de uma forma consistente, coerente, a não ser que você o interprete como ele de fato é, um livro poético, entendendo o seu contexto, entendendo a perspectiva do autor. Isso vai de fato abrir a nossa visão e vai levar-nos à compreensão de algumas declarações deste pregador, deste homem, Salomão, o rei Salomão. O livro de Eclesiastes, embora rejeitado por alguns, amado por outros, os judeus sempre amaram este livro, e ainda hoje, este livro é lido anualmente na festa dos tabernáculos, para entendermos um pouquinho o valor que os judeus dão. Não são todos os livros da Bíblia que são lidos anualmente nas suas principais festas, mas Eclesiastes é um destes. Aqui nós encontramos um escritor já na sua maturidade. Provavelmente Salomão já tinha por volta de 65 anos de idade quando escreveu este livro. E provavelmente isso tenha sido no ano de 905 antes de Cristo. E Salomão, inspirado por Deus, escreveu este livro poético na perspectiva do homem, numa perspectiva pessoal, ou seja, como o homem pecador, afastado de Deus, vê todas as coisas na vida, tudo ao seu redor, com esse seu olhar. Lembremos, humano, pecador. Essa é a grande questão aqui neste livro. E para entendermos ainda melhor a ênfase do livro, podemos olhar o capítulo 1, versículo 2, que diz, que nos retrata justamente essa ênfase. Versículo 2 diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa é a palavra-chave do livro
de Eclesiastes, é a ênfase dele. Mas na verdade há outras duas, além dessa que aparece 35 vezes, temos outras duas que se destacam também. A expressão debaixo do sol. E outro, o nome divino Elohim. Debaixo do sol aparece 29 vezes, e o nome Elohim, que é Deus, né? Ou seja, o Deus criador, lá de Gênesis capítulo 1, este aparece 40 vezes. Isso facilita o nosso entendimento do propósito do autor. Vaidade, debaixo do sol e Deus. Isso vai clarear um pouquinho quando você já pega essa tríade enfática de Salomão, para compreender não apenas essa passagem, mas o livro como um todo. E a perspectiva deste homem, já na sua idade avançada para aqueles dias, tá? Hoje com 65 anos tem muita gente ainda firme e forte. Talvez Salomão ainda estivesse de fato firme e forte, mas ele já estava na sua maior maturidade. Queridos, este livro então aborda o sentido da vida e leva à reflexão sobre o modo como a estamos vivendo. Ou seja, essa mensagem então tem o propósito enfático aqui de levar-nos à reflexão sobre o tempo e a vida. Sobre a vida e o tempo. Isso numa perspectiva humana, sob, de fato, o princípio, a ótica da palavra de Deus, olhando como um todo. E eu faço uma pergunta reflexiva para você. O que você sabe sobre o tempo? O que você sabe sobre o seu tempo? Leva-nos ainda a uma questão mais pessoal e não apenas genérica. Conhecer assuntos periféricos que dizem respeito a este fator tão importante na nossa vida, conhecer a hora, conhecer de fato o calendário, né? Alguns não sabem nem que dia é hoje, né? Alguns estão perdidos ainda até no calendário. Mas saber detalhadamente essas coisas não nos faz conhecedores, não significa conhecer, muito menos controlar o tempo. Há muitos homens que de fato são técnicos, são conhecedores, expert de relógios, de ampulhetas, de marcadores do tempo e outras diversas questões relacionadas com o tempo, né? Eles são expertos sobre a sombra, né, do dia, na rotação e translação, né, na rotação da Terra. Ela marca determinado momento. Alguns marcavam esse tempo com a sombra. Então alguns são expertos e conseguem verificar os detalhes das horas, dos minutos, dos segundos, através destes mecanismos. E há colecionadores, pessoas especializadas em relógios. Eles têm de tudo a respeito, né, desses marcadores de tempo. E gostam, museus que têm isso, né? Relógios antigos, desde os primeiros relógios até os mais modernos. Hoje, na verdade, nós temos relógios em todos os lugares, né? Onde é que não tem relógio? Aqui você tem relógio no computador, tem relógio no celular, tem relógio na parede, né? Tem relógio no micro-ondas, tem relógio no fogão, tem relógio até na geladeira, tem relógio na televisão, tem relógio no braço, tem relógio em tantos lugares, né? E eu estou só mencionando alguns aqui, mas isso não nos faz de fato controladores do tempo, e às vezes nem mesmo conhecedores do tempo, acerca desse fato tão importante em nossas vidas. Eu, por exemplo, eu gosto muito de filmes de ficção, principalmente aqueles filmes que me levam lá atrás, no passado, quando alguém volta no passado e vive uma experiência grandiosa, né? Chocante, traumática, aventurosa. Ou então quando vai para o futuro, né? Tem alguns que marcaram a minha vida, o Elo Perdido. Né? Alguém aqui lembra dessa época do Elo Perdido? Né? Alguns aí da modernidade, mais jovens, não vão entender o que é isso não. Mas o elo continua perdido, viu? Ele só foi achado nos filmes e nos livros de ficção. Ainda não se achou o elo perdido. Outro filme que eu gosto também
questão de tempo é o Exterminador do Futuro, né? Começou ali com Arnold Schwarzenegger, né? Vem para o passado, vai para o futuro. Eu acho isso intrigante, legal, né? Outro também que eu gosto é com Michael J. Fox, né? De Volta para o Futuro, né? Esse filme também marcou a minha juventude, né? E eu gostava daquela tríade, acho que foram uma série de 3 filmes, né? A trilogia, né? E agora estão voltando agora com esse filme novamente, né? Isso tudo me marcou, e eu acho interessante, mas, de fato, controlar o tempo, nessa perspectiva de voltar no passado, ir para o futuro, é só no livro de ciência, de científico, de ficção, quer dizer, desculpem. É só nessas revistas, nos livros, nas imaginações, nos filmes de Hollywood. Só dessa forma. O homem, de fato, não tem esse poder de voltar, de regressar ou de avançar para conhecer e aprofundar-se acerca deste fator tão importante. Na verdade, o homem do século 21 tem uma grande reclamação, que é falta de tempo. Você também já reclamou disso? O tempo está curto, o tempo não dá para não dá para nada, falta tempo para tudo. Mas nós vamos ver aqui que o tempo é o mesmo para todos. O dia tem quantas horas para todos? 24 horas, não é verdade? A semana tem quantos dias? 7 dias para todos. O ano tem 365 dias para todos. E ainda podemos dizer mais aprofundadamente que tem 525.600 minutos para todos, ou 8.760 horas para todos. Então, quando alguém reclama que falta tempo, que o tempo está curto, tem alguma coisa errada, porque ele é o mesmo, sempre foi o mesmo e será o mesmo para todos nós. A questão, meus amados, não é o tempo em si, é como nós administramos esse tempo. O que isso tem feito na minha vida, como eu tenho passado os meus dias, ou mesmo os meus anos, sem analisar, sem avaliar, sem aproveitar. E o tema nosso hoje é justamente esse: aproveitar o tempo enquanto há tempo. Aproveitar o tempo enquanto há tempo. Salomão, um homem sábio, que pediu a Deus sabedoria, ele tinha questionamentos, ele tinha angústias com relação ao amanhã, com relação ao passado, ele tinha dificuldades ainda, e ele buscou conhecer tudo isso, ele buscou compreender, buscou respostas em muitas coisas. Ele buscou, por exemplo, na riqueza, e ele foi um homem rico, na realidade muito rico. A Bíblia diz que era o mais rico naquele período também. Ele buscou respostas para o seu vazio, preenchimento para o seu vazio e respostas para os seus questionamentos na sexualidade, no sexo. E quantos hoje não estão buscando isso, achando que no prazer sexual, nos relacionamentos sexuais, eles irão preencher o vazio e irão ter respostas magníficas? Salomão tinha 300 mulheres, 700 concubinas. Ele teve tudo isso. Ele buscou respostas na bebida, na comida, na fama, no sucesso, no poder. Ele teve tudo isso, e não foi em conta-gotas, não. Ele teve isso em abundância na sua vida. Ele diz que ele viu tudo, experimentou de tudo, e nada privou aos seus olhos, nada privou ao seu coração, à sua alma. Ele teve de tudo isso, e no final a conclusão dele foi: tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Ele começa o livro dizendo: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Mas as pessoas continuam ainda buscando preencher os seus vazios, buscando respostas naquilo que é
vaidade, ou seja, que é fútil, que é vão. Queridos, então, meditando nesse texto do livro de Eclesiastes, queremos aprender com o que Deus nos ensina através do rei Salomão, acerca do aproveitar o tempo enquanto há tempo. E a primeira lição desta manhã que nós queremos meditar é: há tempo para todo propósito. Vamos repetir? Há tempo para todo propósito, ou seja, há tempo para tudo debaixo do céu, para tudo aqui na terra há tempo. Então não dá para ficar reclamando de falta de tempo. A Bíblia, que é sábia, que é divina, nos ensina essa verdade profunda. E eu creio que esses 14 pares de antônimos aqui listados pelo escritor, pelo pregador, né, nesse livro poético, estes atos aqui retratados, esses 14 representam a totalidade na perspectiva do ser humano. Ou seja, quais são os propósitos do homem, quais são os objetivos do homem. E esses 14 pares de antônimos vão representar não apenas uma parte, mas o todo da perspectiva humana sobre o seu viver. E nós queremos meditar um pouquinho sobre estes 14 pares de antônimos, sobre essas verdades bíblicas. E a primeira é que há tempo de nascer e há tempo de morrer. O conhecimento limitado sobre estes dois aspectos, o nascer e o morrer, traz consigo ainda muitos mistérios teológicos, muitos livros de teologia, muitos teólogos têm enveredado nessa questão do nascimento, da alma ou da morte, sono da alma ou não. Traz muitos questionamentos teológicos, filosóficos e científicos. Os mistérios continuam, a ciência não tem todas as respostas para todos os fatos e nunca o terá. Mas a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, ela traz-nos ensinamentos valiosos acerca desses fatos, que são fatos, o nascer e o morrer. Nós recebemos o privilégio, dado por Deus, de nascer. É uma bênção. Nós recebemos o privilégio e devemos aproveitar este momento que nós temos de vida. Há um tempo precioso e nós precisamos atentar para essa verdade. Estamos vivos. Isso deve fazer diferença, deve impactar a minha vida, deve me levar a ter uma consideração. Ou seja, sabendo que o tempo existe, ele foi dado por Deus e ele é determinado por Deus. Cada um dos nossos dias está escrito no livro da vida, no livro de Deus, e determinado, cada um deles, como diz o salmista, né? Quando nenhum deles ainda existia, está no controle de Deus. Então, eu, sabendo disso, eu preciso estar preparado para essas duas realidades, a da vida e a da morte. Quantos estão despreparados nesse aspecto? Entre esse espaço do primeiro suspiro, quando viemos à vida, e o último suspiro. Há um período de tempo, há uma ligação, há um espaço aqui que precisa ser considerado e considerado seriamente. O próprio autor de Eclesiastes, lá no capítulo 7, versículo 2, ele diz que é melhor ir à casa onde há banquete, é melhor ir à casa onde há luto, do que na casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens. Ou seja, onde você vai, onde há uma pessoa morta, sendo velada, onde há um luto, ali se vê o fim de todos, há um fim. E isso o escritor diz, e os vivos que o tomem em consideração. Ou seja, não vá num velório, numa casa onde há luto, e saia do mesmo jeito que entrou, não. Considere aquele fato. Considere que assim como ele está, essa pessoa foi, por mais querida que seja,
Todos iremos. Então tomem em consideração. Há uma dica pastoral, né, de um escritor, que ele diz que todo crente deveria ir no cemitério uma vez por ano. E tomar em consideração isso. Enquanto olhar lá, olha, tem um nome seu aí? Tem uma plaquinha escrita aí, José Damasceno Cerqueira? Ou Cerqueira Damasceno? Não. Opa, então ele está vivo. Então deve tomar em consideração isso. Vai no cemitério, mas também vá na maternidade. A dica dele é essa. Na maternidade você vê o nascimento ali, aquele pequenininho, não sabe de nada ainda, mas vai passar o tempo, logo, logo ele já está começando a dar os seus primeiros passos, conhecer as primeiras coisas, daqui a pouquinho também estará envelhecendo. É o caminho. Vai na maternidade, vai no cemitério, mas vai na maternidade. Isso vai ajudar-nos a ter uma compreensão real, mais vívida, do que é viver, do que é nascer e do que é morrer. Diante destes fatos, uns vivem reclamando, né, da vida, do nascimento. Vocês lembram de alguns escritores bíblicos reclamando porque nasceram, né? Jó reclamando, porque eu nasci, né? Porque minha mãe não porque eu não morri no parto. Reclamando. Uns estão desse jeito, reclamando da vida, reclamando do nascimento, e outros, de tanto pavor da morte, deixam de viver. Vocês estão tão com medo de morrer, especialmente neste momento agora de pandemia, estão tão apavorados, que param de viver, não no sentido do último fôlego, mas de viver a vida, de experimentar a vida, de gozar os privilégios que Deus nos deu nesse intervalo do primeiro suspiro e do último suspiro. Ficam aguardando o último suspiro de tanto pavor. Tem uma ilustração interessante que eu já vi no Facebook. Não quero fazer teologia com o Facebook, nem com Charlie Brown e o Snoopy. Não sei se vocês viram lá o Charlie Brown e o Snoopy sentados, olhando para o céu, para tudo e conversando. E Charlie Brown falou para Snoopy, só se morre uma vez. E o Snoopy olhou para ele e falou assim, não, Charlie, ele falou, não, só se vive uma vez, Charlie Brown falou. E Snoopy falou, não, Charlie, só se morre uma vez. É claro que temos que ressalvar aí as questões teológicas, mas ele estava tentando despertar que é preciso aproveitar esse momento de vida. Mas nós sabemos que não se morre uma vez só, há duas mortes. Nós também sabemos que não se vive somente aqui, há uma vida eterna também. Mas a ênfase ali era de como você está vivendo agora? Está esperando a morte chegar? Como diz Raul Seixas, né? Com a sua boca escancarada, cheia de dentes, no apartamento esperando a morte chegar? Tem muita gente desse jeito, tão desesperada, tão agoniada com a morte e tão reclamando, né, da morte e da vida, que deixa de fato de viver. Tempo de nascer implica também, amados, quando fala que há tempo de nascer, implica em ter filhos, ou filho ou filhos. Isso traz consigo implicações, considerações, reflexões necessárias, importantes, porque filho é uma bênção do Senhor. E bem, ele nasce, Deus traz essa vida, dentro do nosso tempo ou não, dentro do nosso planejamento ou não, Deus concede essa bênção, e é preciso refletir sobre essa realidade, sobre as nossas responsabilidades, sobre as implicações deste fato. A vida veio a tempo de nascer. Filho faz parte desse projeto de Deus. Ainda sobre o nascer, quando se nasce também, o autor aqui diz que nasce a esperança, ou seja, enquanto há vida, há esperança. No capítulo 9, versículo 4, ele diz, enquanto você está vivo, há esperança. Esperança viva. Mas ao morrer, sem Cristo, nada mais se pode fazer. Ao morrer sem Cristo, nada de bom pode se esperar para aquele que não aproveitou a sua vida aqui, que não a viveu adequadamente, morreu
sem o Salvador, sem o Senhor Jesus. É verdade também que há aqueles que são influenciados hoje pelo movimento existencialista francês do pós-Segunda Grande Guerra, e estes estão também, como eles, em crise existencial. Não sabem por que estão vivendo, não sabem por que nascer se vai morrer, por que eu nasci se eu vou morrer. Então eles ficam nessa crise existencial, onde não há um sentido real para a vida, onde não encontram um motivo de fato de estar vivendo. Parece tudo tão fútil, parece tudo tão vão. Como Salomão olhou para a vida numa perspectiva humana e também não via sentido. Por quê? Eu vou fazer a barba, se ela vai crescer, por que eu vou cortar o cabelo? O meu não precisa nem muito cortar, né? Mas vai crescer, né? Por que eu tenho que lavar as roupas, se elas vão sujar de novo? Tem que limpar a casa todo dia, se depois ela vai sujar. Esses são alguns questionamentos dos existencialistas, que não veem sentido em nada, e de fato, numa perspectiva humana, não haverá sentido em nada disso. Estes existencialistas, eles veem o fato, por exemplo, da existência da morte, como evidência da falta de qualquer sentido para a vida. Se vai morrer, então não vale a pena viver. É essa perspectiva cética, né? Não percebem nada mais do que aquilo que eles podem ver e experimentar pelos sentidos humanos, e não acreditam em nada extraordinário, em nada sobrenatural, em nada de uma vida após a morte. Isso os faz de fato viverem nesse temor, nessa angústia, nesse vazio, nessa falta de sentido. Mas nós, meus amados, temos sentido para a nossa vida. A questão não é se vamos morrer, todos iremos morrer. A questão não é quando, se agora, não sabemos, se amanhã, se em alguns anos, nós não sabemos. A questão não é quando, e nem mesmo como iremos morrer. Se de Covid, até um ano atrás, ou um ano e pouquinho atrás, ninguém estava preocupado em morrer de Covid. Tinha medo de morrer por câncer, tinha medo de morrer de um acidente, de uma bala perdida, de assalto, mas nem de Covid. Agora, hoje, a ênfase é todo mundo com medo de morrer de Covid ou de perder alguém com Covid, por Covid. Então, não é como nós morreremos, se é por Covid ou por outra doença, se é de forma natural, acidental, se é por um assassinato, uma bala perdida, por negligência médica ou por imprudência nossa, né? Nós muitas vezes somos imprudentes. A questão não é como, não é se e nem quando. A questão é se quando morrermos, não importando como, se estamos com Cristo ou não. Essa é a grande questão da vida e da morte. Estar ou não em Cristo. Partir ou não em Cristo. Sim, o ateu e o crente morrem. Isso é fato. A questão também é, se o ateu estiver certo, e Deus não existir, e o acaso for a única coisa existente, de fato, ou seja, morreu, acabou. Se o ateu estiver certo nesse ponto, e ele não está, ele acabou, morreu, suspirou, acabou, e o crente também morreu e acabou. Mas se o crente estiver certo e está, porque a palavra de Deus é a verdade, e nós temos plena convicção na verdade, e temos isso testificado em nossas vidas pelo Espírito Santo, que nos fala, nos ensina e nos mostra diariamente, abrindo os nossos olhos para a verdade. Então, se o crente estiver certo, o ateu irá perecer eternamente, continuar perdido, né? Porque ele já está perdido. Então, crente e não crente vão partir, vão morrer. A questão é se estarão ou não em Cristo, para uma vida eterna
ou para um sofrimento eterno, um perecimento eterno. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Salomão meditou sobre essas verdades e refletiu sobre esse aspecto na sua vida, já por volta dos seus 65 anos. Mas nós não precisamos esperar ter 65, 70, 80, 90 para meditarmos sobre essa verdade. Devemos refletir sobre ela, devemos tomar em consideração tanto o nascimento como também a morte. Mas uma segunda questão, um segundo par de antônimo levantado pelo autor, pelo pregador, é: há tempo de plantar e há tempo de colher, ou seja, de arrancar o que se plantou. E não se colhe simultaneamente o que se planta. Não vai lá, planta e colhe, planta e colhe. Há um tempo certo, há um tempo adequado para cada um desses fatores. E é claro que quando nós trazemos isso para a nossa realidade, já que eu acho que aqui nós não temos nenhum agricultor, né? Podemos ter aí irmãos e irmãs que têm às vezes uma horta em casa, né? Uma plantaçãozinha pequena no quintal, né? Isso é bom e faz sentido também aqui. Mas e quanto aos projetos profissionais? Há tempo para isso? Então eu preciso receber a orientação quanto ao meu amanhã, quanto aos meus projetos. Estude, trabalhe, não fique parado, lance a semente. Você tem sonhos, tem projetos para amanhã, então é preciso plantar hoje. Aproveite o tempo e o lugar certo para semear. É agora o tempo de semear, ou agora já é o tempo de colher? Aproveite o tempo certo de semear e você vai colher. De fato, colher abundantemente conforme de fato o que se plantou. Se você plantar uma semente, não espere colher outra. Ou se você não plantou, não vá lá depois procurar, porque não vai ter a colheita. Salomão está nos dizendo que há tempo certo de se plantar. E o tempo de plantar pode ser agora, em plena pandemia? É o que alguns perguntam, né? Ah, pastor, esse tempo agora é tudo perdido. Esse tempo não dá para fazer nada. Esse tempo não dá para investir em nada. Não dá para ter nenhuma perspectiva de futuro. É melhor esperar passar tudo, é esperar a vacinação global. E aí a gente vai pensar em alguma coisa do que fazermos para o amanhã. Será que é isso, amados? É possível plantar em plena pandemia? Sim. E tem muita gente plantando. Tem muita gente que está aproveitando este tempo. Na realidade, a palavra-chave, a palavra crise na língua chinesa é oportunidade. Vem crise, enquanto alguns estão lá lamentando, murmurando da crise, lamentando as perdas, as angústias, as pressões, as inseguranças, as incertezas, alguns estão pensando e trabalhando a oportunidade diante da crise. Nessa fase de pandemia, por exemplo, quem atua na área de saúde, tem uma oportunidade imensa, e nunca teve, de gente que estava parado, desempregado, há anos, surgiu a oportunidade nessa área de saúde e aproveitou. Outras áreas também nesse momento de pandemia, é no delivery, que aumentou assustadoramente, né? As pessoas não estão saindo de casa, estão comprando, pedindo para entregar. Na parte digital, na parte de internet, na parte de YouTube, né? De transmissões. Quem é que não assiste um vídeo de uma área e as pessoas, e às vezes você tem muito conhecimento em determinada área e você poderia estar ensinando melhor do que aquela pessoa, mas não está aproveitando. Tantas oportunidades que podem ser de fato aproveitadas agora. Na área da alimentação, é outra área importante nesse período de pandemia. Quantas pessoas perderam o emprego e hoje estão ganhando mais do que ganhavam
quando estavam empregadas, com carteira assinada. Então, meus amados, é possível plantar agora, mas é possível também colher agora, em plena pandemia. Sim, caso a pessoa tenha plantado no tempo certo, ela está colhendo agora. Alguns estão fazendo isso, e outros também plantaram agora e já estão começando a colher os primeiros frutos deste investimento. Mas não se esqueça, primeiro é preciso plantar, primeiro é preciso semear, lançar a semente, para depois esperar a colheita, seja na área que for. É preciso ter essa perspectiva e não ficar apenas observando o vento, né? No capítulo 11, versículo 4, já lá no final de Eclesiastes, ele vai dizer isso: quem somente observa o vento, nunca semeará, nunca vai plantar, lançar semente. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Ou seja, se ficar esperando a pandemia, e vem outro problema, e vem a crise, e vem o desemprego, e vem outra questão, e vem um problema de saúde, e aí vem. E ela sempre vai ficar olhando e esperando uma hora. Uma hora eu planto. Agora não dá, o vento está contrário. Agora não dá, olha a nuvem, né? Vai chover, não vai chover, não adianta. E fica só reclamando. E não aproveita a oportunidade. Há tempo de plantar e há tempo de colher. É fundamental nós, como cristãos, atentarmos para este fato. Há tempo. Será que é tempo de evangelizar? Agora, quando ninguém está saindo de casa, pouca gente saindo de casa, pelo menos supostamente, né? Eu posso evangelizar de alguma forma? Eu posso investir na minha vida espiritual? Eu posso crescer? Eu não posso ir para a igreja por causa porque eu sou do grupo de risco? Eu posso crescer? Muitos estão crescendo mais do que quando estavam vindo frequentemente para a igreja. Estão aproveitando a oportunidade através da transmissão, das lives. E aproveitam e não fica só ali, depois vai lá e volta na live, olha de novo e assiste de novo, anota, faz algumas aplicações para a sua vida. Está crescendo, em plena pandemia. Meu amado, não podemos ficar olhando o tempo e o vento. É preciso plantar. A terceira questão, eu não vou conseguir adiantar muito hoje, mas eu queria abordar pelo menos mais essa, né? Que ele fala que há tempo de matar e de curar. Há tempo de matar e de curar. A palavra hebraica curar aqui é costurar uma ferida aberta, né? O texto de Eclesiastes não é de fácil compreensão, mas quando nós trabalhamos essa questão de entender o matar e curar, ela tem vários aspectos, é muito ampla, né? Mas essencialmente é tempo de criar, de tratar, de curar, né? No sentido, uma criação, um boi, uma vaca, né? Uma galinha, uma ovelha, há tempo de você criar, está lá machucada, a ovelhinha você vai lá e cura, a galinha você vai lá e dá um remedinho para ela, mas depois vai ter o tempo de abater, vai ter o tempo também de consumir ou de vender, assim como há tempo de plantar e tempo de colher, e as duas coisas estão bem próximas, bem juntas aqui, né? Estão associadas, é nesse mesmo sentido de matar e de colher. Mas esse tempo muitas vezes tem sido usado para o mal, né? Às vezes para o bem, mas muitas vezes também para o mal. Às vezes para preservar a vida, mas às vezes para tirar a vida. Muitos estão costurando, muitos estão nesse período de pandemia, de fato procurando costurar a ferida aberta, né? E fechá-la para poder tratar. Quantas pessoas estão correndo, mas quantas pessoas também nos nossos dias estão matando. E eu quero fazer a relação aqui de que às vezes um mesmo instrumento é usado para matar e para dar a vida, para o bem e para o mal.
dependendo às vezes de quem está por trás desse instrumento, de quem usa. E assim também é o tempo. Muitos estão de fato ali matando quando deveriam preservar a vida. Médicos que juraram preservar a vida, estão matando crianças através do aborto. Eles acham que há tempo para matar nesse sentido, quando eles deveriam estar curando, ajudando, socorrendo. Quantos estão fazendo isso em nossos dias? Nós, como crentes, como cristãos, conhecedores da palavra, nós somos defensores e preservadores da vida. Não como os veganos, né? Eu não como carne para poder preservar a vida. Isso não é desse jeito. Nem como os vegetarianos também. Nós somos defensores da vida e preservadores da vida como agentes de Deus, como instrumentos escolhidos por Ele para curar, para poder cuidar, para poder tratar as feridas, sejam elas feridas físicas, ou seja, feridas do interior, do coração, da alma. E as pessoas estão de fato morrendo, e nós temos o remédio. Nós somos instrumentos para levar Cristo, a vida, para essas pessoas que não têm sentido no seu viver. Nós somos defensores. Temos que apresentar aquele que é o médico dos médicos, Jesus. Ele deu a vida. Se há tempo de matar, mataram ele, mas para que nós fôssemos curados. Nós fomos curados, temos a vacina, não para a Covid, mas para a eternidade. E temos que levar essa vacina. Há tempo de matar, há tempo de curar. O que nós temos feito com esse tempo? Deus nos ajude a refletir sobre essas verdades tão preciosas, amados. Deus nos ajude a refletir sobre como nós temos vivido os nossos dias. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de matar e há tempo de curar. Como você, como eu, como a igreja, tem aproveitado esse tempo? Aproveite o tempo enquanto há tempo. Que o Senhor abra os nossos olhos e nos dê entendimento. Nós vamos continuar essa reflexão mais adiante. Hoje nós temos ainda a ceia do Senhor agora pela manhã.